pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos dar continuidade às questões de fundamentos. Vamos conversar sobre as principais questões de concurso sobre fundamentos de enfermagem e ver como é que isso daí vem sendo abordado nos concursos. Bom, vamos lá. Marque a alternativa correta sobre cuidado de enfermagem prestado pelo enfermeiro a um paciente após convulsão. Gente, vou chamar a atenção de vocês para prestar atenção sempre no enunciado e no comando da questão. Então, o que a questão está pedindo? Normalmente as questões elas contam uma historinha primeiro e depois ela vem com o comando da questão. Prestem atenção. Essa questão é um tipo de questão que confunde, porque a gente, se olhar de forma rápida, se não prestar atenção, a gente vai achar que é para falar sobre os cuidados a um paciente com convulsão. E na verdade a questão está pedindo os cuidados após a convulsão. Então vamos ficar atento para não errar por bobagem. Vamos lá, letra A. Proteger a cabeça com um acolchoamento para evitar lesão devido à colisão com superfície dura. Gente, a gente protege a cabeça do paciente? Sim. A gente faz um acolchoamento para proteger a cabeça? Sim. Mas não após. A gente faz isso durante a convulsão, porque é durante a convulsão que esse paciente tem o risco de bater com a cabeça. Então, durante a convulsão, um dos cuidados de enfermagem é sim proteger a cabeça desse paciente, mas após, o paciente não tem mais essas contrações involuntárias, então ele não tem mais esse risco de bater com a cabeça. Vamos para a letra B. Posicionar o paciente em decúbito lateral para facilitar a drenagem de secreções orais, sendo aspirado quando necessário. Esse é um cuidado que a gente pode fazer no pós-convulsão, sim, porque o paciente ele pode ter um acúmulo de secreção em vias orais, em cavidade oral, então a gente coloca o paciente em decúbito lateral para impedir que ele aspire essa secreção, que ele broncoaspire, é um dos cuidados. Então lateralizar a cabeça é um dos cuidados que a gente tem, e posicionar esse paciente no pós-convulsão em decúbito lateral é um cuidado de enfermagem. E se a gente observar que o paciente está com secreção em cavidade oral, a gente pode sim aspirar, tá? Então isso é um cuidado, ok, um cuidado para o paciente após convulsão. Vamos ver as outras opções. Então a gente já sabe que a resposta correta é a letra B, mas vamos ver as outras opções para a gente identificar o que tem de errado. O paciente, ao despertar, não há necessidade de reorientação em relação ao ambiente, pois geralmente sabe onde se encontra. Isso não é uma verdade, tá? O paciente pós-convulsão, como ele tem perda do nível de consciência durante a convulsão, quando ele acorda, normalmente pós-convulsão, o paciente está desorientado, ele não sabe onde está, então é importante a enfermagem acalmar esse paciente, localizar esse paciente. Calma, tá tudo bem, você tá na enfermaria do hospital tal, ou você tá na rua, independente de onde tenha acontecido o acidente, tá? O paciente pós-convulsão, ele não tem esse senso de orientação igual a questão está trazendo, igual essa afirmativa está trazendo. E a letra D? Não abrir as mandíbulas que estejam cerradas em um espasmo para inserir qualquer coisa, pois tal ação pode ocasionar dentes quebrados, lesão de lábios e língua. Gente, esse é um cuidado que a gente tem durante a convulsão, ou seja, durante os espasmos. O que acontece? Durante o espasmo, o paciente ele tem essa contração da musculatura e as mandíbulas, sim, elas podem estar cerradas. Um cuidado de enfermagem que a gente precisa ter é de não abrir essa mandíbula, até porque pode acontecer quebra de dente, pode acontecer outras lesões, e além disso, o profissional pode se machucar também, de repente o paciente morder e machucar o profissional. Então não é recomendado durante a convulsão que a gente insira nada na boca do paciente, nem que a gente tente abrir a boca do paciente. Aquela história que a gente escuta, tem que segurar a língua, senão
o paciente vai sufocar, não é para a gente mexer na boca do paciente durante uma convulsão. O que a gente tem de cuidado é lateralizar a cabeça desse paciente e ofertar oxigênio e fazer as medicações que tiverem que ser feitas, tá? Mas não tem essa recomendação da gente introduzir nada na boca do paciente, ok? Então essa afirmativa também está incorreta e a resposta correta, como um cuidado de enfermagem que a gente tem que prestar após uma convulsão, é posicionar o paciente em decúbito lateral para facilitar a drenagem de secreção oral e aspirar quando necessário. Beleza? Vamos para a próxima. Um assunto super cobrado, que é a escala de Braden, tá? Eu até trouxe, eu que coloquei essa escala de Braden aqui, tá? A questão não tem a escala de Braden, eu coloquei aqui para ficar mais fácil para vocês identificarem. Bom, a questão diz o seguinte: um paciente está confinado ao leito com mobilidade muito limitada, então eu vou marcar aqui algumas coisas. Apresentando atrito com o lençol aos movimentos e escorregando ocasionalmente. Reage apenas a estímulos dolorosos. Tem aporte nutricional adequado por sonda nasointeral, então vou botar aqui aporte adequado, e sua pele é frequentemente molhada por suor e urina. Na avaliação do risco para o desenvolvimento de lesão por pressão, de acordo com a escala de Braden, o paciente é estratificado em baixo risco, moderado risco, alto risco ou altíssimo risco. Bom, pessoal, vamos lá. Antes da gente começar a falar especificamente da escala de Braden, pelas opções, eu já digo para vocês, a escala de Braden ela traz 3 classificações. Então a gente pode classificar esse paciente em baixo risco, moderado risco e alto risco, tá? Então a letra D a gente já poderia excluir. Então vamos lá. Mobilidade muito limitada. Então, a gente olha na escala de Braden, a escala de Braden ela tem 6 variáveis, tá? Para cada variável a gente vai atribuir uma nota dessas aqui, tá certo? De acordo com o que o paciente apresenta. Então, vamos lá. Vamos de acordo com o exercício. O paciente tem mobilidade muito limitada. Então, vamos lá na mobilidade. Totalmente, bastante limitado, levemente limitado, não apresenta limitações. Ele diz que o paciente tem uma mobilidade muito limitada, mas ele não diz que é totalmente limitado. Vamos marcar bastante limitado? Aqui, nota 2, tá? Apresentando atrito com o lençol e escorregando ocasionalmente. Então, a gente vem para essa variável que é a de fricção e cisalhamento. Problema potencial ou nenhum problema. O problema existe, não é? A questão diz que o paciente apresenta atrito com o lençol e escorrega ocasionalmente. Então, o problema existe. Então, aqui a gente atribui nota 1, tá? Vamos seguir. Reage apenas a estímulos dolorosos. Então, vamos lá. O paciente, ele tem pouca reação, né? Então, a percepção sensorial dele, a gente poderia colocar que está totalmente limitada, porque o paciente está reagindo somente a estímulos dolorosos, ou poderia ser até o muito limitado, tanto faz, tá? Ou 1 ou 2. Tem aporte nutricional adequado, então a nutrição muito pobre, provavelmente inadequada, adequada ou excelente. Adequado, né? A questão está dizendo que é adequado, vamos colocar adequado. Por sonda nasointeral, sua pele é frequentemente molhada por suor e urina. Então o paciente ele fica completamente molhado, muito molhado, ocasionalmente molhado ou raramente molhado. Vamos botar muito molhado? Porque ele botou frequentemente, não colocou sempre, vamos colocar muito molhado. E com relação à atividade, o paciente está confinado ao leito. Então, nota 1. Agora, o que a gente faz? A gente soma esses valores. 1 mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tá?
Então, como que é a classificação da escala de Braden, como que é feita essa classificação? A gente considera um paciente de baixo risco quando a escala de Braden dá menor do que 11. Um paciente de moderado risco quando essa escala dá de 12 a 14. E baixo risco quando ele é de 15 a 16, tá? E acima de 16 é um paciente que não tem risco para lesão por pressão, ok? A gente obteve aqui na escala de Braden um valor de 10, ou seja, a gente pode classificar esse paciente como alto risco para desenvolver lesão por pressão. Tá certo? Então a escala de Braden, ela é uma escala muito utilizada para a gente fazer essa avaliação de risco para desenvolvimento de lesão por pressão. Então vocês viram que a questão ela traz diversos riscos relacionados com as variáveis que a gente tem na escala de Braden e o que a gente tem que fazer é atribuir a pontuação, somar e identificar em qual risco esse paciente se enquadra, em qual faixa de risco esse paciente se enquadra. Daqui, gente, a gente já pode tirar algumas questões, sabendo que a mobilidade interfere na lesão por pressão, né? Se o paciente é acamado ou se o paciente não é acamado, isso é um fator de risco para lesão por pressão. A questão da fricção e cisalhamento também é um fator de risco. A percepção sensorial, o aporte nutricional também é um fator de risco. O paciente que não tem um aporte adequado, ele tem um risco maior para desenvolver lesão por pressão. A questão da umidade, então o paciente que ele fica com a pele exposta à umidade, ele tem um risco maior para desenvolver lesão por pressão. Então é uma questão que vem sendo bastante abordada e que você precisa saber a escala de Braden, tá? Não deixa de estudar isso aí. Bom, vamos lá. A remoção de cerume é um dos procedimentos mais comuns da otorrino, realizado na atenção primária à saúde. Então agora a gente está falando de um procedimento que é realizado lá na atenção básica. Sendo o diagnóstico de cerume impactado realizado por meio da otoscopia cuidadosa, ou seja, quando a gente tem aquele acúmulo de cerume dentro do canal auditivo. O tratamento é realizado, sobretudo, por meio da remoção mecânica desse cerume, principalmente pelas técnicas de irrigação com solução salina ou remoção manual, que pode ser feito pelo enfermeiro da equipe de saúde da família, considerando duas das seguintes indicações. Então, o que a questão traz? A gente tem um paciente que tem um diagnóstico de cerume impactado e a gente tem que fazer irrigação desse canal auditivo para a gente fazer a limpeza e a remoção desse cerume. Então a remoção do cerume ela é feita de forma manual e a gente faz a instilação de soro fisiológico morno para fazer a retirada desse cerume, ok? Quando o paciente tem esse cerume impactado, ele apresenta algumas manifestações clínicas e é isso que vai levar esse cara a procurar um centro de saúde, procurar uma unidade básica de saúde e dessa forma ser avaliado pelo otorrino e ter a indicação de retirada desse cerume. Então é isso que a questão está trazendo. Ela quer que a gente veja dentro dessas opções o que o paciente pode estar apresentando quando ele chega lá na UBS, que vai indicar para a gente que a gente precisa fazer essa irrigação e essa remoção manual do cerume, ok? Então vamos ver as opções. A letra A fala de zumbido e exostose. Gente, exostose não tem nada a ver com isso, um tumor benigno não tem nada a ver com essa questão de cerume, tá? Então essa primeira questão, essa letra A a gente já poderia abolir. Tumorações e tosse crônica. Tumorações como manifestação clínica de cerume impactado? Também não, né? E nem tosse crônica. Desconforto auditivo e otalgia? Sim, o paciente vai ter uma redução da acuidade auditiva, tem um desconforto, tem zumbido, tem dor no ouvido, que é a otalgia. Então sim, o paciente chegou com essa queixa e foi diagnosticado com cerume impactado, isso sim é uma indicação para a gente realizar, para o enfermeiro realizar essa técnica de irrigação para fazer a remoção desse cerume. Vertigem, sim, o paciente pode queixar vertigem sim. Agora, estenose, não. Estenose é a diminuição da luz de alguma região.
não é, a queixa. O zumbido também pode ser uma queixa, tá bom? Então, a resposta correta é desconforto auditivo e otalgia, ou seja, o paciente chega lá na UBS com queixa de um incômodo no ouvido, um desconforto, ele pode ter zumbido, pode ter vertigem, ter dor de ouvido, a otalgia, e aí sim a gente tem a indicação de fazer essa remoção. Beleza? Vamos para a próxima questão. A lavagem gástrica é um procedimento de urgência que deve ser realizado pelas equipes de atenção primária à saúde o mais precocemente possível, quando indicado, nos casos de ingestão acidental ou intencional de substâncias tóxicas, medicamentos, plantas, o que for. Então, a lavagem gástrica, ela é um procedimento que ela pode ser realizado tanto na atenção primária quanto num serviço de emergência. E ela é realizada com o objetivo da gente fazer a remoção do que foi ingerido, que pode ter sido de forma acidental ou de forma intencional, como nos casos de tentativa de autoextermínio, né? Então, a lavagem gástrica ela tem essa indicação de fazer a remoção dessas substâncias que estão dentro do estômago. Logo, torna-se importante que as equipes de saúde da atenção primária estejam treinadas e capacitadas para realizar esse procedimento. Gente, isso é uma coisa importante quando a gente fala desses procedimentos de emergência na atenção primária, porque a gente tem a impressão que a atenção primária não realiza esse tipo de procedimento e isso não é verdade. Todo profissional de saúde ele tem que estar capacitado e treinado para realizar os atendimentos de emergência, tá certo? Sobre a lavagem gástrica, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que contém apenas as corretas. Então vamos ler as afirmativas. São exemplos de contraindicação deste procedimento: varizes de esôfago de grosso calibre, hematêmese volumosa e cirurgia recente do trato gastrointestinal. Gente, isso é uma verdade, tá? Isso são contraindicações. Com relação às varizes de esôfago, a gente tem uma sonda específica para varizes de esôfago. Ela tem um nomezinho esquisito. Vou escrever aqui para vocês darem uma lida nessa sonda. Ela se chama Sengstaken Blackmore. É uma sonda que a gente utiliza para tratamento de varizes de esôfago, tá? O que acontece? Quando a gente realiza a lavagem gástrica num paciente que esteja com muito sangramento, a gente vai aumentar essa perda sanguínea. E na verdade o que ele precisa é que a perda sanguínea seja diminuída. Então esse paciente ele precisa ir para um procedimento cirúrgico, para um procedimento endoscópico, para fazer o clampeamento ou a sutura, o que tiver acontecido para parar esse sangramento, tá certo? E cirurgia recente do trato gastrointestinal, vocês imaginem, por exemplo, um paciente fez uma cirurgia bariátrica e aí a gente faz uma lavagem gástrica, aí tem o risco de rompimento desse procedimento cirúrgico que foi realizado, tá? Então é contraindicado, sim. O ideal é que nessas condições, no caso de varize de esôfago, que seja passada a sonda adequada para conter o sangramento, e de hematêmese volumosa e cirurgia recente, que esse paciente seja avaliado pelo cirurgião e que seja tomado os procedimentos que tenham que ser feitos, tá? Então ele precisa, se você está na atenção primária, precisa encaminhar esse paciente para um ambiente hospitalar, para avaliação por um cirurgião. Então o 1 está correto, tá? Então, a gente já pode excluir esses dois aqui. Então, vamos lá. Em adultos, uma lavagem gástrica bem sucedida necessita de uma média de 1 a 2 litros de líquido, soro fisiológico ou água. Isso não é verdade, tá? Às vezes a gente na verdade, a gente começa com volumes menores, a gente faz 100, 200 ml e a gente vai fazendo conforme a necessidade. Então, a gente lava com 100, 200 ml, tudo que a gente coloca dentro, a gente retira. Então a gente infunde, a gente coloca pela sonda
dentro do estômago 100, 200 ml de soro fisiológico e a gente retira esses 100, 200 ml de soro fisiológico. Então a gente começa com volumes baixos e não com esses volumes de 1 a 2 litros de líquido, tá? Isso daqui não é verdade. Terceira afirmativa. As possíveis complicações deste procedimento incluem traumatismo de via aérea, pode acontecer, laringoespasmo também, hiperêmese e perfuração do esôfago ou do estômago. Sim, são complicações que podem acontecer do procedimento de lavagem gástrica, tá? Então, a gente já sabe que a resposta correta está aqui, mas vamos ler a próxima afirmativa. A posição ideal para o paciente ficar durante o procedimento é o decúbito lateral direito com a cabeça em nível inferior ao corpo. Gente, não tem como, né? Primeiro, se o paciente ficar em decúbito lateral direito, a gente favorece a migração do que está lá no estômago para dentro do intestino. E não é isso que a gente quer. A gente quer retirar esse conteúdo que está ali no estômago. Então, isso daqui já está incorreto, tá? O que a gente faz é colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo. E com a cabeça em nível inferior ao corpo, a gente vai favorecer a broncoaspiração. Então, não tem condições. A gente vai causar uma situação pior do que o paciente quando chegou, tá? Então, a gente não coloca a cabeça em nível inferior ao nível do corpo, não. Tá certo? Então, a resposta correta, letra A. Bom, vamos para a próxima. Essas questões também da avaliação abdominal, dos testes de avaliação abdominal, elas costumam cair muito também, tá? Vamos ver essa daqui. Na avaliação semiológica pelo enfermeiro, quando este pressiona o ponto cístico, busca a inflamação da seguinte estrutura. Bom, gente, vou mostrar para vocês o que é esse ponto cístico e como que é feita essa avaliação. A gente vem aqui no rebordo costal direito e a gente pede para o paciente inspirar. Quando ele fizer a inspiração, a gente faz a compressão dessa região aqui, no rebordo costal direito. Se esse paciente tiver alguma inflamação de vesícula biliar, na hora que a gente faz essa compressão desse ponto que a gente chama de ponto cístico, então quando a gente faz a compressão do ponto cístico, esse paciente sente dor e aí ele para a inspiração. Então na hora que está fazendo, a gente aperta, ele para de respirar. Ele para de inspirar. Então isso é um teste positivo. Então a compressão do ponto cístico, ela mostra pra gente uma inflamação da vesícula biliar, tá certo? Gente, os testes abdominais são muito importantes, o exame físico abdominal é muito importante, cai muito nas questões de concurso, tá certo? De novo, exame físico da região abdominal. Vamos lá. No que diz respeito ao exame físico da região abdominal, o enfermeiro deve reconhecer que os ruídos intestinais podem estar alterados na diarreia, na obstrução intestinal, no ilho paralítico e na peritonite. Sim, tá correto. Então, quando a gente faz a avaliação da região abdominal, uma das coisas que a gente faz a avaliação é dos ruídos hidroaéreos, que é a movimentação de ar e de água dentro do intestino. Isso gera um som que a gente consegue ouvir quando a gente coloca o estetoscópio na região abdominal. E isso a gente chama de ruídos hidroaéreos. Esses ruídos hidroaéreos, normalmente, a gente diz que eles estão normoativos. Se eles estiverem aumentados, a gente tem aumento de ruídos hidroaéreos ou diminuição de ruídos hidroaéreos, tá? E a gente tem condições que aumentam os ruídos hidroaéreos e a gente tem condições que diminuem os ruídos hidroaéreos, tá certo? Então, a gente já sabe que a resposta correta é a letra A. Vamos ver as outras alternativas. Na inspeção abdominal, inspeção.
tá? É normal observar peristalse e assimetria. Gente, inspeção é a técnica do exame físico que a gente usa a nossa visão. Então, quando a gente olha para um abdômen, a gente consegue identificar a assimetria. Consegue. Agora, a gente consegue visualizar a peristalse? Não tem como. A peristalse ela é avaliada de acordo com a ausculta dos ruídos hidroaéreos. Então, a peristalse ela é avaliada durante a ausculta e não durante a inspeção, tá? Então, essa aqui também tá, essa daqui já está incorreta. Para o relaxamento e exposição plena do abdômen, na avaliação abdominal, o paciente deve ficar em decúbito dorsal, ok. Com os braços elevados acima da cabeça, não. Não existe essa recomendação de levar braço para avaliação de exame abdominal. A avaliação, até porque isso acaba estirando os músculos da região abdominal. A recomendação são os braços ao longo do corpo. Então, esse daqui está incorreta. Letra D, pessoal. Na percussão abdominal, então a gente agora está falando de percussão, o predomínio do timpanismo é considerado disfunção orgânica. Não, não é considerado uma disfunção orgânica. Quando a gente tem mais gases dentro da região abdominal, a gente tem a presença do timpanismo e isso não é uma disfunção orgânica, tá? Então essa também está incorreta. A presença de hérnias e tumores viscerais provoca alterações abdominais simétricas. Também outra afirmativa incorreta. A gente tem as herniações não necessariamente são alterações simétricas, porque elas não vão acontecer dos dois lados do abdômen. Então, quando a gente tem herniações ou tumorações que sejam visíveis, a inspeção, a gente visualiza uma assimetria da região abdominal. Então, essa afirmativa também é incorreta, tá? Então, a resposta correta é a letra A, que fala das alterações dos ruídos intestinais. Vamos para a próxima. A terapia nutricional é reconhecida como importante fator na recuperação de doentes. As sondas possibilitam a oferta de nutrientes e a melhora do estado nutricional. Acerca do assunto, analise as afirmativas abaixo. As sondas gástricas devem ser resfriadas antes da inserção. Gente, não existe esse tipo de recomendação. Tá? Na técnica de passagem de sonda nasogástrica, não existe essa recomendação de resfriar a sonda antes da inserção. Então, essa afirmativa está incorreta. Se a 1 está incorreta, a gente já pode riscar aqui e riscar essa aqui, ó. Vamos seguir. A equipe que assiste o paciente que recebe terapia nutricional através de sondas deve ter conhecimento da instalação das sondas, bem como da administração das dietas e treinamento para prevenir, reconhecer e tratar as complicações. Uma afirmativa verdadeira, gente. As sondas, elas são muito utilizadas dentro do ambiente hospitalar e até o pessoal que trabalha na atenção primária acaba tendo muito contato com sonda, porque a gente tem pacientes que vão com sonda para casa, né? Então, conhecer as sondas, saber a indicação, saber os cuidados que a gente precisa ter, saber as complicações, orientar o paciente a respeito disso, é um cuidado de enfermagem, faz parte das nossas atribuições, tá certo? Então, uma afirmativa correta. Bom, gente, se a 2 está correta, a gente já pode excluir todas essas, então a gente já sabe que a resposta correta é a letra B. Mas vamos seguir, vamos avaliar as outras afirmativas. Lubrificantes hidrossolúveis são usados para lubrificar a extremidade da sonda. Sim, quando a gente faz a inserção de sonda, a gente costuma utilizar lubrificantes para facilitar essa passagem da sonda. Então, sim, a 3, então a 2 está correta, o número 3 também está correto, tá? Vamos ver o 4. Medir a extensão da sonda. Então, isso é uma coisa que a gente já sabe que a gente tem que fazer. A gente tem que medir a sonda antes da inserção.
Então, medir a extensão da sonda, que deve ser introduzida colocando-se seu orifício distal na ponta do nariz até o lóbulo da orelha e apêndice tifoide. Essa é a medida da sonda nasogástrica, tá? Então, vou botar aqui, sonda nasogástrica. Então, tá ok, é essa mesma medida que a gente faz. A gente mede da ponta do nariz, lóbulo da orelha, apêndice tifoide, tá? Faz a marcação na sonda e aí a gente introduz até a marcação que a gente fez. Outra, quando necessário introduzir o fio-guia na sonda, depois de ela já estar instalada no paciente. Gente, isso não é uma recomendação, tá? O fio-guia, ele serve para introdução da sonda nasoenteral. Então, a gente tem, a sonda nasoenteral tem guia, a sonda nasogástrica não tem guia. A gente introduz a sonda com o guia, ela facilita a introdução porque é uma sonda mais maleável e ele também facilita na hora do raio-x para a gente verificar o posicionamento, tá? Uma vez que a gente retirou esse fio-guia, então a sonda está bem posicionada e eu vou retirar esse fio-guia, vou começar a alimentação, a gente não vai reintroduzir esse fio-guia, tá? Não existe essa recomendação de reinserir esse fio-guia, porque corre o risco de na reintrodução desse fio-guia, da gente romper ou acontecer alguma destruição de algum pedaço dessa sonda e a sonda romper dentro do paciente, ou então a gente causar lesão de mucosa por causa da reintrodução do fio-guia, tá? Então a recomendação é que a gente cuide da sonda, que a gente faça a lavagem depois da administração de medicamento, depois da administração de dieta, que a gente faça a instilação de água dentro dessa sonda para a gente impedir a obstrução e não a gente deixar obstruir e depois usar o fio-guia de novo, tá certo? Então isso não é uma recomendação no uso das sondas. Então a resposta correta é a que diz que o número 2, 3 e 4 está correto, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Estudem, hein? Então, pessoal, vamos continuar, né, as nossas questõezinhas. Nós estamos resolvendo as questões do projeto 503, que é exatamente aquele projeto que resume todo o conteúdo da enfermagem em questões, tá? E aí, né, o que a gente está fazendo aqui neste momento? Estamos fazendo os bloquinhos de questões relacionadas à saúde da mulher, beleza? Então, vamos lá, continuando. No grupo de pré-natal, ao discutir o preparo das mamas para o aleitamento, a enfermeira deve orientar as gestantes a, entre outros cuidados. Então a gente está falando aqui de quê? Está falando daqueles grupos educativos que durante o pré-natal a gente faz para poder trazer aquelas orientações para todas as grávidas em grupo, tá? E de fato, um dos temas muito importantes que a gente precisa abordar já no pré-natal é aleitamento materno, beleza? Então a gente já tem que demonstrar como é que é feito esse aleitamento, a técnica de pega, de sucção, como é o preparo das mamas, tá? Exatamente para quê? Para que na hora que o bebê nasce, né? Na hora que ele nasça, fique mais fácil, né? Para que ela lembre pelo menos algumas coisas e já ao longo do pré-natal, né? Ajude ali no preparo das mamas, né? Então vamos lá. Lavar os mamilos com água e sabão 3 vezes ao dia a partir da 32ª semana de gestação. Será? Tem essa orientação? Realizar a ordenha das mamas durante o banho para retirada do colostro. Meu Deus. Lubrificar os mamilos diariamente com pomada cicatrizante após a 36ª semana de gestação. Piorou. Usar bomba manual de retirada de leite para extração do colostro a partir da 28ª semana. Coitada, né, da paciente, ou seja, vai parir já com os mamilos todos fissurados, doloridos. Usar sutiã com boa sustentação durante toda a gestação. Então é uma questão bem simples, né, gente? A gente sabe que não tem nenhuma orientação específica assim
A única coisa que a gente recomenda é sutiã com boa sustentação, banho de sol na mama, se possível, né? Então a gente fala, se ela mora numa casa, de repente ela consegue expor as mamas ao sol, pelo menos ali, não é para queimar a mama não, tá? Mas assim, uns 15, 20 minutinhos, isso ajuda, né? Fortalece a pele, então isso ajuda a diminuir as fissuras, né, que podem ocorrer depois quando essa mama começar a encher e o bebê começar a sugar, caso ele venha fazer uma pega errada, né, porque a pega errada é a principal causa de fissura mamilar. Mas se essa mama, né, toma sol, é uma mama que, né, tá com essa sustentação feita, vai diminuir bastante esse risco, tá? Então não tem orientação de lavar mamilo com água e sabão 3 vezes ao dia, isso está totalmente errado. Ordenhar durante o banho para retirar colostro, por favor, né? A gente vai ordenhar a mama durante o banho depois que o bebê nascer, se tiver uma situação de engurgitamento da mama, tá? E a gente nem fala para usar água quente, porque a água quente estimula, né, a lactogênese, então isso aqui também está totalmente equivocado, tá? Essa orientação. Lubrificar os mamilos com pomada cicatrizante, não, né? A gente orienta o que? Depois que já existe a fissura instalada, lubrificar o mamilo com o próprio leite materno, né? O próprio leite materno, ele tem a propriedade da cicatrização do mamilo, tá? Bomba manual, elas são condenadas, essas bombinhas manuais, para retirar leite, ainda mais, ó, extrair colostro a partir de 28 semanas, você vai estar estimulando a produção de ocitocina, né? E aí você tem até o risco de fazer o quê? Um trabalho de parto prematuro, né? Você ficar estimulando sucção, porque a sucção, ela faz com que a ocitocina seja produzida no hipotálamo e seja, né, secretada pela neurohipófise, tá? E aí pode ter contrações uterinas, né, por conta disso. Então a única, de fato, orientação que procede é a nossa letra E, fazer a sustentação da mama, né? Por quê? Porque a mama solta, né, ela pode o quê? Ela pode ter uma lactogênese, estimular essa lactogênese de forma precipitada, e isso pode produzir engurgitamento de mama precocemente, tá bom? Então isso vale tanto para o pré-natal como também para o puerpério, tá bom? Então a letra E é a nossa resposta. Vamos adiante, diz assim: após a avaliação criteriosa da parturiente, decidiu-se administrar solução contendo ocitocina por via endovenosa. O uso desse medicamento tem por objetivo. Então, o que faz a ocitocina? Então, a paciente foi avaliada criteriosamente, segundo o comando, tá? E a partir dali, vamos botar a ocitocina. O que essa ocitocina faz, né? A ocitocina, ela é do grupo dos uterotônicos, ok? Então, o que é uterotônicos? Útero de útero, tônicos de contração, de tônus uterino. Então, ele ajuda o quê? A aumentar as contrações. Então, geralmente a gente faz isso quando? A gente faz isso quando a paciente está com pouca contração, que a gente chama isso de distócia funcional, ou trabalho de parto disfuncional, tá? A ocitocina, ela é, né, uma das possibilidades que podem ser utilizadas nas induções do trabalho de parto, tá? Então a indução, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Tem as maneiras, vamos dizer assim, não farmacológicas. Por exemplo, hoje em dia a gente pode colocar uma sondinha, vamos imaginar que aqui é o útero, né? Aí esse colo já abriu um pouquinho, a gente pega uma sondinha de Foley, introduz ela aqui e enche o balão. Aí o balão vai, né, ficar pressionando ali o colo e aí ajuda a abrir o colo, tá? Então isso é o quê? É utilizado um princípio mecânico para ajudar na dilatação do colo, tá? Então isso seria um método que não farmacológico. Mas entre os métodos farmacológicos, não, então a não indução ela pode ser
não farmacológica, que aí eu já dei o exemplo da sondinha, né, com balão, e farmacológica. E aí, quando a gente faz indução farmacológica, nós temos duas drogas muito conhecidas, o misoprostol, que todo mundo conhece por Citotec, é o nome comercial dele. Claro que isso é numa dose baixa, né? Geralmente a gente faz indução com misoprostol naquelas pacientes que o colo ainda não está favorável. É um colo que está grosso, é um colo que está fechado, é um colo que está posterior. Então eu primeiro preparo o colo com misoprostol, que é, né, o Citotec. Só que esse misoprostol, ele não é de 200 microgramas, ele é de 25 microgramas, tá? Que é uma dose bem baixinha. E a outra situação de fazer indução farmacológica é exatamente com a ocitocina, que aí o colo tem que estar favorável à indução com ocitocina. Inclusive a gente avalia isso, eu acredito que essa avaliação criteriosa que foi feita aqui foi através do famoso índice de Bishop, né? O que o Bishop ele faz? Ele avalia se o colo tá ou não está favorável a induzir com ocitocina, certo? Então ele vai, é uma tabela que aí ele vai avaliar a posição do colo, dilatação, se esse apagamento, né? Então ele vai avaliar parâmetros do colo para decidir, vamos induzir com miso, vamos induzir com ocitocina, tudo bem? Se esse colo está não favorável à indução. Então eu já respondi, né, a questão. Então o medicamento tem qual finalidade? Diminuir e controlar a dor por ocasião das contrações? Muito pelo contrário, né? Ocitocina dá mais contração, mais dor. Então não diminui dor, ok? Então estimula a contração. Então teoricamente provoca mais dor, tá? Relaxar o colo uterino, de fato assim, é o efeito da medicação, né? Ele vai, não é nem relaxar, é dilatar, né? Apagar e dilatar. Depois de um determinado momento ali que esse colo já está favorável para usar ocitocina, tá? Acelerar a maturidade pulmonar do feto não tem nada a ver com ocitocina, tá? O que a gente usa para acelerar a maturidade pulmonar do feto? Geralmente a gente usa corticoide. Então, se a paciente está grávida, né, e ela está ali com ameaça de trabalho de parto prematuro, e aí eu preciso realmente estimular a maturidade pulmonar do feto, a gente vai usar algum corticoide, geralmente a betametasona ou a dexametasona, ok? E o bebê nascido a gente usa o surfactante, né, que é exatamente o corticoide, ele tem o objetivo de produzir o surfactante no pulmão do bebezinho, tá? Diminuir a intensidade das contrações uterinas? Não, né? Ocitocina aumenta a contração uterina, tá? E induzir e estimular as contrações uterinas. De fato, é a nossa resposta, né? Então, é uma indução, né? Estimulando as contrações uterinas, o que vai fazer com que esse colo, ele apague e dilate. Tudo bem? Então, a nossa resposta ficou a letra E. Vamos adiante. A enfermeira deve acompanhar cuidadosamente pacientes que estão no período de Grinberg, tendo em vista que a principal complicação desse período é... Então, pessoal, primeiro, quem é o período de Grinberg, né? Então, que período é esse? Quando a gente fala de etapas clínicas do parto, né? Ou estágios ou fases do parto, a gente fala em 4 etapas. A dilatação é a primeira etapa. Depois a gente fala em expulsão, que é quando, de fato, o bebê nasce, tá? Depois a gente fala em dequitação, ou secundamento, ou delivramento, que é quando a placenta nasce, tá? E por fim a gente tem a 4ª etapa, que é o período de Grinberg. O
que a gente tem de importante aqui nesse período de Grinberg? Nós temos a chamada miotrombotamponagem. O que significa isso? Mio é de músculo, né? Trombo é de coagulação. Então eu preciso tamponar, eu preciso parar, eu preciso cessar o sangramento com o músculo mio e com a cascata de coagulação. E isso geralmente leva à formação do globo de segurança de Pinnar. Beleza? Então, é isso que vai acontecer no Grinberg, tá? E aí, qual que é exatamente a importância dessa miotrombotamponagem, da formação do chamado globo de segurança de Pinnar? É exatamente a gente prevenir o quê? Prevenir HPP, que é a segunda causa de morte materna no Brasil e a primeira causa de morte materna no mundo, tá? O que é HPP? HPP nada mais é do que hemorragia pós-parto. Então, na verdade, a minha grande preocupação durante o período de Grinberg é exatamente eu observar, né, se a paciente está fazendo hemorragia pós-parto. Tudo bem? Então, o HPP, aí temos as causas de HPP, né? As causas podem ser, a primeira delas é o tônus, que é quando o útero não contrai, que é hipotonia ou atonia uterina, por isso eu tenho que avaliar a involução uterina. Eu tenho que ficar avaliando onde é que está o fundo do útero, se esse útero está contraidinho, tá? Eu posso ter sangramento porque ficou tecido lá dentro do útero, tecido que eu falo placenta, né, cotilédone placentário ou membrana ovular, trauma, ou seja, houve alguma laceração de trajeto que está fazendo sangrar, e o nosso último T é a trombina, que são os distúrbios de coagulação, que são raros, mas eles podem ter, tá? Então, os HPPs, as hemorragias pós-partos, elas estão associadas à etiologia, são chamados 4 T's, tá? Tônus, tecido, trauma e trombina. Beleza? Que ficou com S, né? Mas não tem S não, tá? Trombina. Então, vamos lá. Qual é a principal complicação do Grinberg? Laceração do períneo. Laceração do períneo, se acontecer, vai ser aqui na expulsão, concorda? Não vai ser no Grinberg. Retenção da placenta. A retenção da placenta ela é uma causa de HPP, certo? Mas a retenção da placenta ela vai acontecer aqui, ó, no período da dequitação, beleza? Não é exatamente no Grinberg. Então ela acontece aqui na hora que está dequitando, porque não dequita completamente. Aí sim, ela se torna uma causa de HPP, de hemorragia pós-parto, tá? A laceração, ela acontece aqui na expulsão. É uma causa de hemorragia pós-parto? É uma causa, mas não é, de fato, a principal complicação. A complicação é aquilo que leva, vamos dizer assim, ao problema, a instabilidade hemodinâmica, que é exatamente a nossa letra C, né? Ou seja, o meu principal problema aqui seria uma hemorragia intensa, que pode ser causada porque o útero não contraiu, porque tem resto de placenta lá dentro, porque houve uma laceração de trajeto, porque a paciente apresenta um distúrbio de coagulação, tá? DPP, descolamento prematuro da placenta, isso não, né? Isso realmente sangra, mas não é no Grinberg, né? Na verdade, o DPP, ele acontece o quê? Na dilatação, às vezes, ou até sem ter dilatação, a paciente pode ter um DPP, tá bom? A rotura uterina também está ligada a trauma, tá? Então, pode romper o útero? Pode. Quando tem cesárea prévia, né? Às vezes, pacientes que são multíparas, a chance de rotura uterina ela é muito pequena.
beleza? Vai sangrar, é uma emergência obstétrica de fato, mas a nossa atenção, o acompanhamento cuidadoso das pacientes no Grinberg é hemorragia. Porque hemorragia contempla tudo, né? A hemorragia vai ser, vamos dizer assim, a manifestação clínica dessas etiologias, né? De útero não ter contraído legal, de ter ficado o resto lá dentro, de ter tido algum trauma no trajeto na hora que o bebê passou, da paciente apresentar algum distúrbio de coagulação. Tudo bem? Então a resposta da nossa questão é a letra C, hemorragia intensa. Olha essa, bem fácil essa, né? No cordão umbilical deve ser considerada normal a presença de. Então aqui está falando como que o cordão umbilical se organiza, né? Então, como é que é o cordão umbilical? Ele é uma estrutura helicoidal, né? Geralmente assim, meio cilíndrica helicoidal. E aí ele tem dois vasinhos menores e um vasinho maior. Parece uma carinha, né? Exatamente isso. Então esses vasinhos menores são quem? São as artérias, né? Então essas aqui são as artérias. As artérias umbilicais, ok? E o vasinho maior é a veia umbilical. Por sinal, ela faz um transporte de sangue parecido com os vasos da base do coração, né? As artérias umbilicais, elas carregam o quê? O sangue pouco oxigenado. Isso aqui também é bom a gente lembrar, né? Ó, carrega o sangue pouco oxigenado, que é diferente, né, de um modo geral, das nossas artérias que costumam carregar sangue oxigenado. E a veia umbilical, ela vai carregar o sangue oxigenado. Por sinal, esse sangue, né, esse oxigênio vem lá da placenta, né, ele entra pelo ducto venoso, ok? E aí o ducto venoso leva lá para o coração e o coração bombeia esse oxigênio e sangue oxigenado para a placenta, fazendo esse oxigênio chegar até o bebê via veia umbilical. E aí, externamente aqui, a gente tem uma geleia, né, que é a chamada geleia de Wharton, né? Ok? Então, essa é a organização do cordão umbilical. Ele está perguntando, na verdade, só dos vasos, tá? Então, na verdade, nós temos o quê? Duas artérias e duas veias, uma artéria e duas veias, duas artérias e uma veia, uma artéria e uma veia ou duas artérias. São três vasos, são duas artérias e uma veia, que é o que está na letra C. Eu digo que o cordão umbilical, ele é AVA, ok? AVA, artéria, veia, artéria. Quando a gente clampeia o cordão, né, corta o cordão, clampeia, a gente precisa olhar na estrutura do cordão se existem esses três vasos, tá bom? Caso não tenha algum desses vasos, pode ser alguma malformação fetal importante, uma hidronefrose, então eu tenho que investigar, né, o que a presença desses dois vasos pode ter ocasionado em termos de malformações fetais, tá bom? Então, essa é a nossa resposta, letra C, questão simples, né, relativamente. Vamos adiante. Ao realizar a visita domiciliar à puérpera, após parto normal sem episiotomia, e ao recém-nascido com 3 dias de idade, a enfermeira constatou que a mãe apresentava mamas engurgitadas, palidez, sensação de mal-estar. Ao verificar os sinais vitais, obteve pulso 92 batimentos por minuto, respiração 20 movimentos por minuto, temperatura axilar 38,5, febre, né? PA 128 por 70
E aí, ó, a palpação, o útero se apresentava à altura da cicatriz abdominal, deve ser cicatriz umbilical, tá? Doloroso, amolecido e os lóquios tinham mau odor. Olha que importante. Frente a essa situação, a enfermeira deve encaminhar a puérpera para o atendimento médico devido à suspeita de... Vamos lá. Estamos numa situação de visita domiciliar, atenção básica, tá? Foram lá visitar uma puérpera, tinha tido um parto normal, sem epísio, ok? Há quantos dias? 3 dias, certo? O bebê tem 3 dias, então tem 3 dias. E aí, ó, a mama estava engurgitada. Tinha palidez, tinha mal-estar. Isso aqui, a mama engurgitada, isso pode produzir febre, tá, gente? Mas não é essa a questão aqui não, tá bom? Por quê? Porque tem outras características no comando que vão me levar a um diagnóstico, mas você pode falar realmente. A mama engurgitada pode ter um pouquinho de febre? Pode. Geralmente não chega mais que 38. Fica ali até 38 mesmo, é mais um estado febril. Febre mais de 38 graus a partir das primeiras 24 horas, associada a outros sintomas que por sinal estão descritos aqui, caracteriza outra coisa, tá? Vamos lá. Sinais vitais. Pulso tá normal? Pulso tá normal. 92, entre 60 e 100, ok, tá? Então o pulso tá ok. Respiração 20. 20 também tá, né? 12 a 20 para adulto, então não alterou o sinal vital. Problema que tá aqui, ó, temperatura axilar 38,5. Ou seja, existe febre. Então aqui temos uma febre. Deixa eu ir sinalizando aqui para a gente entender. Então aqui temos febre. A PA tá normal, ó, 128/70. Beleza. Agora vamos lá, exame físico, palpou o útero. O útero estava na altura da cicatriz umbilical, acredito que é o que ele está dizendo aí, né? Abdominal, cicatriz umbilical, tá? Bem, teoricamente, geralmente fica um pouco mais abaixo, mas tudo bem, dependendo da multiparidade, se for multípara, né? De repente, ele pode estar um pouquinho mais alto mesmo, mas não é muito comum. É mais comum ele ficar abaixo da linha da cicatriz umbilical. Aí, ó, ele tinha dor à palpação, útero doloroso, mole e lóquio fétido, com mau odor. Então, isso aqui é bem claro. Quando a gente tem febre, né, acima de 38 graus, mas associado com lóquios fétidos, são esses lóquios mal cheirosos, isso aqui, claro, após, né, a partir das primeiras 24 horas do pós-parto, isso aqui, essa equação é igual à nossa resposta, tá? Que é o quê? Abscesso mamário? Abscesso mamário não, né, pessoal? A mama tá engurgitada, não tem abscesso. Abscesso é coleção de pus, não tá falando isso. Então não viaja, ok? Infecção puerperal? De fato, é a nossa equação, ok? Então tá bem clássico aqui de infecção puerperal, que é a nossa letra B. Mastite. Mastite não é, teria que ter a mama avermelhada, né, a presença realmente das calcificações, tá? Então é outra história. Tromboflebite. Tromboflebite é panturrilha, né, membro inferior geralmente. Pielonefrite. Pielonefrite é ITU, tá? Então, é uma ITU grave, né? Vamos dizer assim, porque a ITU ela pode ser uma bacteriúria sintomática
ela pode ser uma cistite, ela pode ser uma pielonefrite. Bacteriúria sintomática quando não tem sintomas clássicos de infecção urinária. É só, às vezes, dor abdominal, contração, cólica, etc. Cistite tem características de infecções urinárias clássicas, tipo dor, ardência para urinar, a urina mais escura, né? Mais assim, com aspecto mais, às vezes, até de piócitos, né? De piúria, que a gente chama, tá? A pielonefrite já afeta rim, cálice pelvi-renal, tá? Que pode, inclusive, ser foco de sepse. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tromboflebite geralmente está associada a TVPs, tromboses, né? TPV não, TVP, trombose venosas profundas. Beleza? Então a resposta da nossa questão, de fato aqui, é a letra B de bola. Certinho? Bem, vamos fazer mais uma pausa e já já a gente vem fazendo um pouco mais de questões, beleza? Então, até já, pessoal! Olá, crianças! Tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Jean Naves. E aí, aquele esqueminha, dando sequência aos nossos assuntos de urgência e emergência. Como já vimos toda a parte de teoria e de fixação, é claro, né, de macetes, melhor dizendo, fluxogramas, mapas mentais da parte de afogamentos, agora nós vamos frisar e, mais uma vez, fixar com exercícios e com questões, logicamente, né? Lembrando que muita gente fala, mas afogamento não cai com tanta frequência, depende da sua região, depende da sua localização, depende da banca, tá? Vocês vão observar que, ultimamente, uma banca aí, né, mais comum aí, não posso falar que é a Fundação Getúlio Vargas, cobrou muito, né, questão relacionada ao afogamento. E são questões bem recentes, viu? De 18, de 2019, né, pra cá. Tudo bem? Então, quando se fala de questão de, claro, afogamento, importantíssimo a gente gravar, é claro, né, aquela sequenciazinha que a gente já aprendeu quanto à questão da classificação. Não esqueçam, tosse, primeiro grau. Vou repetir, né? Ah, mas lá vem de novo com isso. Vou falar de novo sim, porque é assim que entra na sua cabecinha. Tosse, primeiro grau. Se você considerar, é claro, né, segundo grau, você vai pensar em pouca espuma, não é? Normalmente, até congestão pulmonar. Aí pensando em terceiro e quarto grau, você vai diferenciar. Os dois terão muita espuma, mas muita espuma sem choque, terceiro grau. Muita espuma com sinais de choque, quarto grau. Lembrando que tanto a terceiro quanto o quarto graus tem edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão sem sinais de choque ou normotenso, terceiro grau. Edema agudo de pulmão hipotenso com sinais de choque, quarto grau. O mais fácil, parada respiratória, quinto grau. Outro mais fácil ainda, pior quadro possível, sexto grau, que seria acompanhado, é claro, né? Aliás, apresentando parada cardiorrespiratória. Bora treinar isso? Então vamos lá. Olho na tela para a gente poder gravar. Fundação Getúlio Vargas, ano de 2019. Ele diz o seguinte: o texto a seguir apresenta a descrição de um quadro de afogamento, não é? Daí ele fala: a vítima apresenta pulso radial com dificuldade respiratória e cianose de mucosas e extremidades. Possui edema pulmonar, grande quantidade de secreção nas vias aéreas, encontra-se agitada, com taquicardia e sem hipertensão arterial. Então vamos gravar. Aí ele diz o seguinte: essa descrição corresponde a um afogamento, aí ó, uma das perguntas mais frequentes, né? Perdão, a um afogamento de qual grau, não é? Então, ó, vamos gravar algumas coisinhas quanto até os sinais vitais, né? Chama atenção para o negocinho que ele tem aqui já, ó. Possui edema pulmonar. Então, ele tem
edema agudo de pulmão. Vamos por eliminação, igual que te ensina para vocês, né? Edema agudo de pulmão. Se você considerar, quem é que apresenta, é claro, né? Edema agudo de pulmão. Então, ou ela pode ser terceiro grau, ou ela pode ser quarto grau. Pronto, já facilitou, né? Porque no primeiro só tem tosse, não tem edema agudo de pulmão. No segundo, ele tem a congestão pulmonar, tá? E aí ele tem pouca espuma. No terceiro e no quarto, ele tem edema agudo de pulmão. Só que aí nós vamos avaliar, lembram disso? No terceiro grau, ele vai ter edema agudo de pulmão mais sinais clássicos, aliás, sem sinais clássicos de choque, né? No quarto grau, ele apresenta edema agudo de pulmão, porém com, né? Vou até escrever aqui melhor, né? Ele vai ter, né? Ele tem sinais de choque, como por exemplo, queda da pressão arterial. Tudo bem? Como por exemplo, queda ou alteração brusca da pressão arterial. Beleza? Então, no terceiro grau, se ele é sem sinais de choque, a pressão vai estar normal. Ele estaria normotenso. Gravaram? Porque o quinto é parada respiratória, o sexto é parada cardiorrespiratória. Pronto. Professor, mas aquele macete que o senhor falou, ó, vai ajudar. Pronto, tá aí, meu compadre. Porque você já estudou tanta coisa, né? Repito, fica mais fácil quando você estuda o conteúdo e treina a fixação nos exercícios. Não vou mentir. Sempre falo, questão de concurso é fácil quando você faz ela sem peso na consciência, sem estresse, você faz em casa de boa e você estudou só aquele conteúdo. O que pesa é quando você estuda tudo junto e vai lá e faz a prova. Aí, aquele poder que eu falo do poder psicológico e facilidade de interpretação. Presta atenção. Então ele fala lá assim, né? Então, essa descrição corresponde a um afogamento de grau. O 1 não é, porque falou que ele tem edema agudo de pulmão, né? No primeiro grau ele tem tosse. O segundo ele tem a congestão pulmonar, né? E espuma tal. O quinto é parada respiratória, então ou pode ser AD, que é quarto grau, ou C, que é terceiro grau. O que vai diferenciar agora são os sinais de choque, né? Voltando para a questãozinha, a vítima apresenta pulso radial distal com dificuldade respiratória. Tudo bem. Cianose de mucosas e extremidades. Aí ele tem o edema agudo de pulmão, grande quantidade de secreção nas vias aéreas, enquanto-se agitada, com taquicardia, porém, uma coisa que ele pesa aqui, ó, que ele falou que sem hipertensão arterial. Então, subentende-se que a pressão arterial normalmente estaria o que mesmo? Normotensa, tá? Na verdade, considerando aí, né, normotensão. Então, realmente, se considerar, é claro, né, de quarto grau, ele vai ter alteração brusca da pressão arterial. Aqui ele diz que não tem alteração da pressão arterial, né? Então realmente seria a resposta correta, ou vamos dizer, né, a mais correta, letra o que mesmo? Letra C de casa, que seria o famoso terceiro grau, porque ele tem edema agudo de pulmão, pode ser terceiro ou pode ser quarto, né? Só que ele literalmente estaria com pressão normal, pelo menos que ele fala, ó, sem hipertensão arterial. Vamos procurar se no enunciado ele falou outra alteração de pressão. Não falou, ele falou que pode estar com taquicardia, né, frequência cardíaca elevada, né, e apresenta impulso distal, dificuldade respiratória, mas a pressão arterial aparentemente apresenta-se normal, né? Se ele falasse hipotensão, tal, a gente poderia pensar em quarto grau, mas realmente a mais bonitinha aí seria a letra C de casa, né? Normotenso, muita espuma, porém com alguns sinais de choque, mas leve em consideração a normotensão, tá? Então, sem hipertensão arterial. Boa questão, hein? Então, a 1 realmente vai ser o quê? O item correto é a letra C de casa. Fechou? Então, crianças, mais um aí pra gente poder fixar conteúdo, né? Segunda questãozinha aí, ó, Fundação Carlos Chagas, 2020, que é uma questão atual, hein, mais do que essa. Daí ele diz, vamos lá, questão 2. De acordo com o Plano Estadual de Saúde, para o quadriênio 2016-2019 da Secretaria do Estado de Saúde do Amapá, o afogamento, questãozinha, né, é uma das principais causas externas
de mortes violentas no estado do Amapá. No atendimento em urgência e emergência, a vítima de afogamento, o profissional de saúde deve, pensando em condutas, né? Então na 2 ele fala aí, ó, realizar manobra de compressão abdominal, famosa manobra de Heimlich ou Heimlich, para eliminar a água dos pulmões e estômago. Vixe, é complicado, hein? De retirar essa água aí. Lembrando que se você fizer isso, o paciente pode até broncoaspirar, né? Então, ó, complicado, hein? Essa daqui já tá fora, né? Letra B, controlar a hipotermia, ó, retirando roupas molhadas e utilizando dispositivos para aquecimento passivo. Interessante, hein? Por exemplo, aqui, ó, pode-se utilizar a famosa manta térmica para tentar prevenir, é claro, né? A queda da temperatura, né? Então a questão da hipotermia aqui é interessante. Lembrando que aqui também nós podemos utilizar o famoso ABCDE, né? Mesmo esqueminha. Lembrando que o que é o A? Lembram? Abertura de vias aéreas mais colar cervical, né? Se ele tiver quieto, também. O B, boa ventilação. O C, circulação. O D, avaliação neurológica. A gente já falou muito em trauma, né? Que não entra o X porque não é questão de controle de hemorragia. E o E vai entrar o que? Controle de temperatura, né? Exposição da vítima, mais controle de temperatura, ou que a gente chama de hipotermia. Então, ó, sugestiva a letra B da 2, hein? Bem sugestiva. Depois a letra C ele fala, colocar a cabeça abaixo do nível do corpo, Ave Maria, durante a ressuscitação. Como é que você vai ressuscitar com a cabeça abaixo do nível do corpo? Ave Maria, para drenar a água ativamente, já está fora também, viajou. Letra D de dado, realizar a imobilização da coluna cervical, tronco e membros em prancha longa, inclusive na ausência de trauma associado. Gente, se não teve trauma, por que você vai ficar perdendo tempo no atendimento emergencial fazendo a imobilização? Então, quando se tem suspeitas de trauma, aí sim você vai colocar o colar cervical e imobilizar, né? Mas, na verdade, o atendimento inicial que você deve priorizar é a questão até da temperatura mesmo, porque pode evoluir para uma vasoconstrição. Tudo bem? Letra E, manter em posição Trendelenburg. Lembra do Trendelenburg? Os membros inferiores elevados, né, tal, né? Ó, para reduzir o retorno venoso e prevenir o edema agudo de pulmão. Então, na verdade, né, o edema agudo de pulmão não vai ser prevenido com a questão da posição de Trendelenburg, né? E aí, nesse caso, aí você vai estar até aumentando, né, na Trendelenburg. Então, realmente, a letra E também está erradíssima. Então, a 2, resposta corretíssima, seria letra B de bola, priorizando a questão do ABCDE, né, lá no E, exposição da vítima, mais controle de temperatura, tá? Então aqui seria controle de temperatura até para evitar vasoconstrição. Por isso, meus amigos e minhas amigas, que nas ocorrências, normalmente nós colocamos aquele, igual eu brinquei em trauma, em queimaduras, né? Aquele papel laminado, que literalmente é para poder controlar a temperatura e evitar hipotermia, né? Na água, quem sai da água tem hipotermia, ou então até durante a água. Quantas e quantas pessoas vocês já ouviram falar que morreram, né, por choque hipotérmico? Água fria, à noite, né? Porque provoca vasoconstrição e aí o retorno venoso dificultado. Então você pensa o quê? Quem tem vasoconstrição pode ter hipotermia, que é um dos Hs de parada cardiorrespiratória. Fechou? Essa 3 é importante. Também Fundação Getúlio Vargas, 2019. Assinale a alternativa que indica a sequência temporal correta das fases de um salvamento contra o afogamento, né? Então, assim, muita coisinha importante da gente poder gravar, né? Normalmente eu gosto de ensinar a primeira e a última coisinha, né? Então, primeira coisinha, por exemplo, dessa questão 3 aí, até quanto à questão do resgate, que a gente já comentou na aulinha anterior, né? Uma coisa é o seguinte, é claro, a primeira coisa eu tenho que tentar, né? Qual a primeira coisa que você deve fazer, é claro? Reconhecer, né? Um afogamento, tá? Então, onde é que tem reconhecimento ali, né?
Então não é chegar chegando, você tem que saber, né? Tá? Então, ó, é aproximar direto? É aproximar direto como primeira conduta, né? Como primeira sequência? Não, a primeira sequência seria literalmente o quê? Reconhecer. Então, ou pode ser a letra C, ou a D de dado, ou a E. Já é um grande avanço. Fechou? A última coisa que você deve fazer é a retirada. Né? Então, reconheci que é um afogamento, além das outras funções, lógico, né? O que eu tenho que fazer? É retirar, né? Então, se a última coisa é a retirada, onde é que tem retirada? A letra A, letra B, a C já está fora, né? A D já está fora também, tá? Então, ou pode ser, se você considerar que a A já está errada porque ele começa com aproximação, já está errado, tá? Então, beleza. Letra B, começa com aproximação, também já está errada. Pronto, meu compadre. Se você gravar assim, já facilita, né? Ah, professor, mas essa tá fácil porque você acabou de ver o conteúdo, Zé Ruela. Fechou? Então, primeira coisinha, reconhecer o afogamento. Onde é que tem o reconhecimento? Letra E de elefante. Próximo passo, a aproximação com todos os cuidados, é claro, né? Até chegar por trás da vítima e tal, porque na frente ela vai se debater e vai tentar te puxar para o fundo também, né? Terceiro passo, abordagem na sequência temporal, né? Quarto passo aqui, o reboque, que seria logicamente, né, a forma como que você vai retirar, né, da água e tal. E por fim, a tal da retirada. Então gravou, primeira coisinha é reconhecer. Depois que você aproxima, depois que você aborda, depois que logicamente tem a questão do reboque, né? Que vem, o reboque sempre vem logicamente antes da retirada, tudo bem? É aquela situação, tentar manter a calma, acalmar a própria vítima, porque cada vez que ela fica mais nervosa, que ela se debate mais, né? Você pode até falar que literalmente, olha, eu vou ir te ajudar, né? E o socorro está chegando, seja Corpo Bombeiro, o SAMU e tal, e o socorro está chegando para poder te ajudar também. Se acalma, né? Então tentar ter calma nessa situação. Então realmente a 3, a resposta correta seria letra A, reconhecer, aproximar, abordar, rebocar, né? E por fim, que seria a retirada. Então começou com reconhecimento, já é um avanço. Não aproximar de início. Última coisa é retirada, não reboque, não reboque. Pronto, já matou a questão. Sacou? Beleza, mais uma. Essa 4 é boa também. Olha aí, gente, questão novíssima, hein? Fundação Getúlio Vargas, do ano de 2019. Em uma operação de salvamento, a ressuscitação cardiopulmonar torna-se necessária quando o afogamento atinge o grau. Então, mais uma perguntando o grau, hein, gente? Tá? Então, ó, qual é o tratamento, por exemplo, até a gente já viu no materialzinho anterior, né? Se tiver parada cardiorrespiratória, você vai utilizar reanimação cardiopulmonar. Tudo bem? Famosa RCP. Tá, daí se você considerar na ordem, qual é que é a pior? Qual é que literalmente tem parada cardiorrespiratória, né? Primeiro que 7 não tem. Você só tem primeiro grau a 6º grau. Tudo bem, né? O terceiro, vamos eliminar, né? Antes de matar a questão. O terceiro grau, o que é interessante de gravar? O paciente pode ter edema agudo de pulmão, não é? E literalmente, né? Ó, terceiro grau não tem sinais de choque. Não tem sinais de choque, né? E literalmente ele estaria normotenso. Então aqui você não vai iniciar RCP. Fechou? Quarto grau, qual que é o macete? Agora dá para diferenciar bem. Edema agudo de pulmão, né? Né? Famoso edema agudo de pulmão. E aí nesse caso ele tem sinais de choque. E aqui a pressão estaria baixa, hipotensão. Fechou? Estamos indo por eliminação. Quinto grau, na verdade, é parada respiratória. E qual que literalmente tem a famosa parada cardiorrespiratória? Estamos na 4, né? Parada cardiorrespiratória, é claro. Sem dúvida alguma, seria o quê? Grau 6, que é quem tem o que mesmo? Parada cardiorrespiratória. Grau 7 nem tem. Fechou?
Então, a resposta correta da 4 seria letra D de dado. D de dado, onde ele tem parada cardiorrespiratória. Beleza? Quinta, essa é boa também, né? Olho na tela para a gente poder gravar mais uma aí, ó. Também Fundação Getúlio Vargas, 2019. Tecnicamente, o afogamento consiste em uma asfixia, isso aí é claro, né? Em meio líquido, que resulta em aspiração de água, né? Nas vias aéreas e alojamento de líquido nos alvéolos. Péssimo sinal, evoluindo para o famoso edema agudo de pulmão. Consequentemente, o paciente vai ter o que, né? Aumento de CO2. Assinale a opção que apresenta algumas das consequências deste processo e que causam vários distúrbios ao organismo, né? Uma coisa legal de gravar, né? Nesse caso aí, como tem acúmulo de líquidos, a pessoa começa a ter literalmente redução do nível de O2, que a gente já comentou muito, então ele vai ter a tal da hipóxia. Consequentemente, ele vai ter o que, né? Aumento do nível de quem mesmo? De gás carbônico. Gente, por eliminação, se você lembrar um pouquinho da fisiologia, já é um grande avanço, né? Então, na 5 ele fala, né? Ó, vamos partir do princípio da hipóxia, que é o mais fácil de você gravar, tá? Então, ó, letra A, ele fala em hiperóxia, que é aumento do nível de O2. Então, letra A já está errado, né? Pode ser, então, letra B, que tem hipóxia. Letra C tem hiperóxia, já está fora. Pode ser letra D de dado e pode ser letra E de elefante. Muito bem. Aí, se tem aumento do nível de CO2, onde é que tem aumento de CO2, né? Ó, na letra C ele já fala em redução, já está fora, né? Na letra E ele já fala em redução, já está fora. Então, se a letra A já está fora porque ele falou em hiperóxia, né? Letra C já está fora também porque ele falou em hiperóxia, né? Que mais? E letra E já está fora porque ele falou em redução do nível de O2, ou pode ser a B de bola, ou pode ser a D de dado, não é? As duas têm hipóxia e as duas têm aumento de CO2. Pronto, né? Porém, lembra que eu falei que às vezes o paciente pode ter alteração de ácido lático, por isso que muitas vítimas apresentam cãibras, dependendo da circunstância, né? Ah, ele tá lá no meio, eu até comentei na história que eu já passei um apurinho até em Niterói, né? Uma praiazinha de surfista lá, que às vezes faz aquele bolsão d'água, às vezes ele te puxa e tal, e tinha um pedacinho que não dava pé, igual a gente fala, né? Aí você tá nadando, tá lá de boa e dá aquela cãibrazinha, né? Então tem acúmulo de ácido lático. Então, se tiver aumento de ácido lático, está relacionado também à questão de consequência, né? Ou alteração de distúrbio do organismo. Qual é que tem acúmulo de ácido lático? Letra B de bola, que ele tem acúmulo. Porque na B, por que ela vai estar errada? Porque ele tem redução, né? Então você considera que, logicamente, a resposta correta seria letra D de dado. Então, ó, opção, lógico, né? Que apresenta algumas consequências e causa vários distúrbios no organismo, né? Quais seriam? Acúmulo de ácido lático, principalmente para evoluir para a cãibra, né? Na sequência, redução do nível de O2, é claro, e aumento do nível de CO2. Então, realmente seria letra D de dado. Tudo bem, crianças? E por fim, a última, essa se errar merece um cascudinho, né? Mais uma vez, Fundação Getúlio Vargas. O protocolo de avaliação de uma vítima de afogamento é definido pelo mnemônico, aquela sopinha de letras, lembram? Que a gente já falou tanto, falou de PCR, a primeira aulinha que a gente comentou, relacionada à parte de urgência e emergência, eu falei, defina, é emergência? CAB, ou emergência, perdão, né? É parada cardiorrespiratória? CAB. É trauma? XABCDE. Porém, como aqui no afogamento não tem o X, pela questão de afogamento, nós vamos utilizar o ABCDE, que o Titi já comentou com vocês, em que cada letra da sigla corresponde a um determinado procedimento, dentre os listados a seguir. Lembrando que, o que é o A? Abertura de vias aéreas mais colar cervical, se houver necessidade. O que é o B? Boa ventilação, né? Literalmente a tal da boa ventilação. O que é o C? Circulação, é claro. O que é o D? Avaliação neurológica. E o E? Disposição da vítima mais controle de temperatura. Aí ele fala, né? No 1,
expor a vítima ao ambiente, removendo trajes inadequados. 2. Verificar a circulação através de pulso central e perfusão capilar. 3. Estabilizar a coluna cervical manualmente e certificar a permeabilidade das vias aéreas. 4. Verificar a disfunção neurológica. E 5. Verificar a respiração. Aí ele diz, assinale a opção que apresenta a sequência adequada desses procedimentos. Então, bora lá. Então, se ele considerar, é claro, né? Primeiro item, que é a letra A, está relacionado logicamente ao que, né? A questão de estabilizar a coluna cervical, é claro, né? E observar vias aéreas. Então, essa daí seria o que? A letra A está correspondente a quem? Ao item 3. Então, o 3, na ordem, né? É o primeirozinho mesmo. Então, ó, vamos fazer assim, fica mais fácil. Onde é que tem o 3 aí? Tem na letra A, na ordem, né, gente? Tem que estar na sequência. O 3 aqui vai ser o último. Então, o B já está errada. C já está errada, que é o terceiro, quarto item, lógico. Né? Aqui também já está errado, porque o 3 está aqui. O 3 está aqui também na E. Então, a D, pronto, você já matou a questão. Né? Então, se a primeira coisa é estabilizar a coluna cervical, o 3 vai ser o primeiro. Então, possivelmente, você já matou aí, né? Vamos ver o restante? Depois, o que é a letra B? Letra B eu vou pensar em quê, né? Em verificar a respiração, que corresponde a qual aqui, ó? Ao 5. Então aqui é o 5. Tá entendendo, crianças? Beleza. Depois o C. O que é o C? O C vai entrar o quê? Então o 5 tá aqui. O C vai entrar o quê? Na circulação. Circulação aqui vai ser o item 2, que está aqui na sequência, né? Verificar a circulação através de pulso central e perfusão capilar. Lembrando que adulto a gente checa pulso aonde? Pulso central carótida ou femoral. Bebezinho você checa pulso aonde? Braquial ou femoral, de acordo com o suporte básico de vida, né? Então realmente, né, essa daqui seria item 2, tá? Muito bem, 3, 5 e 2. Perfeito. Próximo passo. Onde é que tem avaliação neurológica, né? Seria, claro, o item 4, que está aqui, né, crianças? Verificar a disfunção neurológica, até através de Glasgow e avaliação pupilar. Então, aqui seria o item 4. Pronto, né? E, finalmente, né, o último aqui, que seria o 1. Expor a vítima ao ambiente removendo trajes inadequados, principalmente, né, exposição da vítima, retirar roupas molhadas para evitar hipotermia, que corresponde logicamente ao 1, que seria logicamente essa daqui. Então, se você gravar o ABCDE, gente, é um grande avanço, sem dúvida alguma, a 6, resposta correta. Seria o quê? A de avião. Tudo bem, crianças? Olho na tela, olho na bochecha do titi, para a gente poder gravar o seguinte. Não esqueçam de gravar, logicamente, a sequência da corrente de sobrevida para o afogamento, que a gente já viu, né? E também, principalmente, a classificação primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto graus. Tosse, pouca tosse, né? Congestão pulmonar segundo grau. E aí, ele tem ou não tem muita tosse? Se tiver muita tosse, terceiro grau, muita tosse com pressão normal, sem sinais de choque. Se ele tiver muita secreção sem sinais de choque, terceiro grau, né? Muita secreção com sinais de choque, quarto grau, tipo hipotensão severa. Parada respiratória, quinto grau. Parada cardiorrespiratória, sexto grau. Gravou isso? Já estou muito satisfeito. E aquela sequência da corrente da sobrevida dos elos, né? Também é importante de gravar. Tudo bem, crianças? Lembrando que vai evoluir para a insuficiência respiratória e o edema agudo de pulmão está presente tanto no terceiro quanto no quarto grau. Diferença é que ele pode vir sem sinais de choque, seria terceiro grau. Com sinais de choque, quarto grau. Beleza? Aulinha de boa, sem estresse, priorizar que, lógico, né? Ele vai evoluir para uma parada respiratória, parada cardiorrespiratória, você trata com RCP. Tranquilo, crianças? Fica aqui o meu grande abraço. Bons estudos, foca nos estudos, tá ok? E a gente topa aí na próxima aulinha, se Deus quiser. Fiquem com Deus, professor Jean Naves.